Aleluia, pode sentar. Glória a Jesus. Quantos estiveram na vigília? Quem quer outra vigília? Faltou muita gente, mas tinha muita gente aqui. Os sedentos estavam aqui, falta você. Você também é sedento, vem para cá. Na próxima vigília, não deixe de vir para cá. Para juntos nos incendiarmos ainda mais. O fogo não pode apagar. E para o fogo não apagar, a gente tem que buscar incessantemente. Tem que ser um caçador de Deus. Tem caçador de Deus aqui? Tem vigília, eu quero. Tem oração, eu quero. Tem evangelismo, eu quero. Ô glória. Deuteronômio, capítulo 10, versículos 17 e 18. Esse livro da Bíblia, tem gente que não consegue falar, parece que vai falar em mesmo. Tem até uma piada gospel aí, né? O pastor foi pedir para abrir em Deuteronômio, falou: abra no livro de Deuteronômio, abra no livro de Deuteronômio. Abre em Lucas, abre em Mateus. Deuteronômio. Vamos soletrar? Deuteronômio. Agora fala rápido. É mistério. Só para a gente acordar um pouquinho. Não é verdade, Renatinha? Toma um cafezinho? Oi? Tá no mistério. Quer um cafezinho aí, dá um, né? Um up? Um banho dá um up? Glória a Deus. Nós estamos na série Atributos de Deus. Atributos são qualidades, né? Qualidades. E esse Deus é tão tremendo que tem qualidades, atributos dele, que é só dele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Nós somos servos, nós fazemos a obra dele, mas a glória é dele, o poder é dele, a unção é dele. Mas ele é tão maravilhoso que ele deixou alguns atributos que se comunicam conosco, ou seja, atributos que ele compartilha conosco. E esse atributo que vamos falar hoje é a justiça de Deus. Nós servimos a um Deus justo. Ele não age, Larissa, ele não age, Marcinha, como nós agimos. Ele é justo. Ele não negocia. Quantas vezes, né? Por causa de algumas coisas que queremos, enfim, a gente acaba até negociando princípios. Esse Deus é um Deus justo. Deuteronômio 10, 17, 18. Eu vou ler o 17, por favor. A igreja leia o 18. 17, 18, mas não é não. Perdão, gente, é só o 17. Eu vou ler uma vez e vocês leem depois. Diz assim: pois o Senhor vosso Deus. Eu coloquei aí que é na NVI? Não, né? Coloca na NVI aí, por favor. Ok? Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus dos deuses, o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. A igreja bem bonito. 1, 2, 3, vai. Isaías 51, eu vou ler o 4, vocês vão ler o 6, por favor. Esse texto é muito tremendo, o Senhor falando à sua igreja. Do 4 ao 6 eu vou ler o par, você lê o ímpar. Escute-me, povo meu, ouça-me, nação minha, a lei sairá de mim,
A minha justiça se tornará uma luz para as nações. A igreja no 5. Que isso, gente? Vamos voltar de novo? Vamos voltar no 4. Quem está acelerado aí hoje pela manhã? Nem dormindo, nem muito acelerado, né? Vamos respirar assim, ó. Eu acordei um pouco acelerada hoje, gente. Acho que é porque eu não tenho o dom de mestre. Aí quando é para dar estudo assim, né? O negócio fica meio... Isabel, Vivian, Daiane. Tem um monte aqui, gente, que tem dom de mestre. Esse negócio é um mistério. Eu falei para o Juan ontem. Meu Deus do céu, quando é estudo, o negócio foge um pouquinho. Mas vamos lá. Isaías 51, do 4 ao 6. Vou ler o par. Vocês vão ler o ímpar. Escute-me, povo meu. Ouça-me, nação minha. A lei sairá de mim. A minha justiça se tornará uma luz para as nações. A noiva do Cordeiro, bem bonito. A minha retidão ouvirá, a minha salvação está a caminho, e o meu braço trará justiça às nações. As ilhas esperarão em mim, e aguardarão generosamente pelo meu braço. Meu Deus, que texto é esse, hein, minha gente? Ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa, os seus habitantes morrerão como moscas, mas a minha salvação durará para sempre, a minha justiça, a minha retidão jamais falhará. Aleluia! Aleluia! Deus justo, Deus poderoso. Esse texto é muito profético, minha gente. É muito profético. A justiça, o Senhor está dizendo que a justiça dele se tornará uma luz para onde? Para as nações. Tem juízo de Deus no Brasil. Tem juízo sendo estabelecido para que a luz do Senhor resplandeça no Brasil, para que a luz do Senhor resplandeça para as nações. Aleluia! Na Escritura, justiça e retidão são praticamente a mesma coisa. Quando você vai falar da retidão do Senhor, algo reto, algo que não se desvia, nem para a direita, nem para a esquerda, algo que vai até cumprir o propósito. Não foi assim com Jesus? Jesus mesmo sendo Deus, mas na sua humanidade, para mostrar a humanidade para nós, para mostrar que haveria um tempo em que o mundo estaria tomado, estaria entregue, entre aspas, ao príncipe deste século, mas que ele aplicará em todo tempo, Isabel, justiça. Justiça! Então a raiz dessa palavra é a mesma, com variações de acordo com a parte do discurso utilizada. O sentido pode ser de retidão ou de integridade. Dizer que Deus é justo ou que a justiça de Deus é um fato, equivale dizer que existe retidão e integridade no Senhor. O Senhor é íntegro. Ele é completo em si mesmo. Eu não sei se você, porventura, em alguma parte, Elaine, linda do Senhor, líder, que aprendeu o que é ser líder até, e presta atenção, isso se aplica muito para a liderança.
Deus é justo e Ele nos ensina como é essa justiça. Não negocie, Elaine. Às vezes, por conta de agradar alguns, a gente quer negociar. Não se negocia princípios. Seja uma líder segundo o coração do Pai e você vai ver a tua célula multiplicando, multiplicando, multiplicando. Até porque ela tem um nome, não é? Promessas. E toda promessa do Pai se cumprirá. Porém, essas promessas se cumprem com retidão, com justiça. Carol, essa célula aí tá, né? Vai multiplicar a célula da Carol. E vocês que são lideradas da Carol, fiquem muito felizes em multiplicar. É sinal que outra casa vai receber uma célula. É sinal que não só ali na localidade onde está a casa da Carol, agora, lá onde vai ser mesmo? Lá na Raíssa, olha aí. Quem sabe onde a Raíssa mora, sabe o quanto aquele lugar precisa de justiça e retidão do Senhor. Quem vai para a área da Raíssa agora? Quem está multiplicando, está saindo da Carol e vai lá? Mas, se você for, você vai dar frutos. Porque é bom, Carol, sabe por quê? Vai trabalhando, né? A gente ensina isso, né? Vai trabalhando no coração dessas meninas, até porque elas já precisam sonhar com aquele lugar sendo transformado. Quando nós pisarmos o pé naquela região, aquele lugar vai ser transformado para a glória de Deus. O Senhor nos chama, Juninho, para transformar a Vila São João e todos os bairros arredores, São João de Meriti e todos os municípios aos quais o Senhor vai levando. Talvez você mora aqui em Vila São João, mas trabalha em Duque de Caxias. Lá em Caxias já tem um povo sendo estabelecido para exercer justiça e retidão do Senhor. E o Senhor está dizendo: eu estou te levando para outro lugar. Você está saindo da célula, que eu esqueci o nome, da videira. Só da célula, mas você não vai sair da videira, que é Jesus. E vai estabelecer o reino naquele lugar. Amém? Coloca para mim, por favor, Salmos 89, 14. Coloca também aí Salmos 97, 2. Salmos 89, 14. Aleluias. 1, 2, 3, a igreja bem bonito. Olha aí. Deixa lá, por favor. A retidão e a justiça são os alicerces do trono de Deus. São a base. Como nós somos cristãos e estamos imitando Cristo, que seja a nossa base. Que seja retidão e justiça para tudo aquilo que formos fazer. O Senhor, Ele foi justo para conosco e Ele não levou em conta como estávamos. Muitas vezes, porque a Bíblia também diz, preste atenção. Deixa esse movimento santo passar um pouco. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós não devemos ser demasiadamente justos. Né, Renan? Nós não devemos ser demasiadamente justos. Sabe por quê, Juan? Senão a gente quer se sentir o cara e a cara. Só se for de pau. Porque nós precisamos julgar na medida que o Senhor julga. Como, pastora? Em amor.
Olhando para o outro, Eric, como o Senhor olha para nós. Muitas vezes, a gente quer se colocar no nível de santidade tal que a gente julga o outro de uma forma a qual Deus não está dizendo para julgar. Tem correção? Tem. Mas essa correção é em amor, saramada, renovada. Então a gente deve pedir ao Senhor: Senhor, que eu seja justo e reto, como o Senhor é. Que eu julgue como o Senhor julga, em amor, em misericórdia, em graça. Salmos 97, 2. Oxente, mas já estava pertinho, tirou por quê? Gente, nós fomos em Goiânia. Que delícia chegar nos restaurantes e ouvir o povo falar igual o meu povo fala. Perdão, falei Goiânia, né? Já até confundi. Acaba de chegar de um, vai para outro, já... Obrigada, Senhor. Maceió, gente. Que Goiânia o quê? A cabeça está confundindo tudo. Não é não, minha conterrânea Elisângela lá atrás. Eu cheguei no restaurante que todo mundo lá com aquelas roupas típicas, bem nordestina. Eu disse, ai meu Deus. Cheguei para ir ao banheiro, tinha uma menina, eu disse assim. Logo depois, dava para ver onde estavam os sorvetes. Eu disse, sorvete de tapioca. Oxe, mas eu quero esse mistério. Ela disse, você é da onde? Eu disse, eu moro em Rio de Janeiro. E fala assim, falei, não, é porque eu amo esse sotaque. Se tu tá falando comigo assim, eu vou falar assim contigo também. Tu é da onde? Da onde tu é? Eu falei, Campina Grande, Paraíba. Mistério de Deus. Oh, que sotaque bom é esse, meu Deus. Ah, vamos lá. Salmo 97, 2. A igreja, bem bonito. 1, 2, 3, vai. Justidão, justiça é a base do seu trono. Iniquidade em contraste com a justiça de Deus. Homens como Davi e Daniel reconheceram sua própria iniquidade em contraste com a justiça de Deus. E como resultado, suas orações penitentes ganharam enorme poder e eficácia. Antes de eu falar isso aqui, coloca aí para mim, por favor, Daniel 9, 17 e 18. Preste atenção. Davi e Daniel reconheceram os seus próprios pecados. Só que esses pecados, eles, ao mesmo tempo que viviam ali no pecado, eles sabiam que havia um contraste, algo que batia no sentido de que quando, Denise, a gente acorda com aquele sentimento, tá difícil, deixa eu ali um pouquinho, pecar um pouquinho, deixa eu, sair um pouco da presença do Eterno, mas diz a palavra do Senhor, que a gente pode ir ao mais profundo abismo, a gente pode ir ao mais alto céu, porém a presença do Eterno estará sempre conosco. Então, tanto Daniel quanto Davi, mesmo na sua iniquidade, no seu pecado, eles estavam ali em contraste com a justiça de Deus. Ou seja, há o Espírito de Deus em nós, de tal forma que mesmo que a gente dê um pulinho aqui, um pulinho ali, a gente sabe, o Senhor está conosco, a gente se arrepende, Ele volta de novo com os braços abertos e dizendo, filho, eu estou aqui, eu te recebo, filho, reconheça esse pecado e eu estarei de novo falando para você, vai e faz a minha obra. Daniel 9, 17, 18. Eu vou pedir para a igreja ler bem bonito, bem com força, com vontade, daqueles que servem a um Deus que é justo, que é reto. 1, 2, 3, vai.
Pode ler, por favor. Peraí. 1, 2, 3, vai. Nós somos justificados no Senhor. Às vezes erramos, às vezes pecamos, porém não temos mais desejo no pecado, não temos desejo mais de permanecer no pecado. E aí quando o Senhor olha como olhou ali no tempo de Davi, uma terra destruída, eu vou dizer para você, cada dia que passa, se o nosso coração dói quando a gente sai e vê tanto pecado, tanta iniquidade, você pode imaginar o coração de Deus. Mas mesmo assim, Ele age com misericórdia. Ele olha para um povo destruído, para um povo que muitas vezes nega o seu nome, mas por amor a Israel, por amor à noiva dele, Ele age com retidão e justiça. Queridos, por favor, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesta manhã, Senhor, sonda mente e corações aqui. Eu sei, Pai, que há pessoas aqui clamando por justiça e retidão. Eu sei, Pai, que há um povo aqui que tem vivido tempos de desolação dentro da casa, nas famílias. O Senhor nos trouxe sexta-feira aqui de novo, Pai, para consertar a casa, consertar a família, para que possa viver o avivamento que o Senhor tem determinado para este lugar e para as nossas vidas. Por favor, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça e a Tua misericórdia, toma as nossas vidas em Tuas mãos. O Senhor nos chama para um tempo, Senhor, de mudança. De mudança, para que nós possamos ver esse conserto dentro das nossas casas. Deus, em nome de Jesus, toda mente entenebrecida, toda mente agora perturbada, nós damos ordem no mundo espiritual. Isso mesmo, você que está se sentindo assim, que já entendeu e colocou a mente sobre a tua cabeça, em nome de Jesus, eu declaro uma mente cativa ao Senhor, cativa a sua palavra. Enquanto estivermos aqui em culto, Senhor, cuida da nossa casa, cuida dos nossos. Quem deixou aqui, Pai, uma casa atribulada, meu Senhor da glória, que volte levando do Teu poder para dentro dessas casas, Senhor. Faz assim para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Aleluias. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos aqui para junto crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Se você sabe que eu estou falando com você, por que você não levanta e vai lá atrás? Porque às vezes você não ouve e não deixa ainda essa jovem ouvir. Por favor. Por favor, vem de um renovo. Se continuar brincando com as coisas de Deus, ou seja, vem para cá, para uma social, querido, você vai fazer 10 renovos e não vai ter jeito na tua vida. Porque eu estou aqui lendo a palavra tremenda do Senhor. Você está aí com essa jovem, olha para mim e ainda ri. Não, querido, em nome de Jesus. Seus pais acreditaram em você, teus pastores acreditam em você, tua líder acredita em você, acredite você em você, por favor. A gente está falando de justiça de Deus. A gente está falando de um Deus que é amor, mas é justiça também. Ah, uma criança, ela tropeça e cai, o pai vai lá e levanta. Mas tem horas que a gente, como adulto, tropeça e o Senhor nos deixa no chão. Porque jovem já dá para saber o que está fazendo. Por favor, no nome de Jesus.
No nome de Jesus. Eu falo isso para você, ainda que eu fique vermelha, porque eu fico. Mas eu digo isso com muito amor para você. Essa igreja te ama. Essa igreja sabe que foi grande a sua queda. Sabe o que o Espírito diz? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu quero ser tão justa com o Senhor, que eu aprendi isso com o nosso pastor. Quando eu estou fazendo isso, eu nem olho para quem está fazendo. Porque Deus age com misericórdia e com graça. Só que eu quero pelo Espírito Santo dizer para você. Você propôs um novo tempo. Que seja um novo tempo para você, no nome de Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor? Daniel diz assim, olha a oração dele. O texto que nós lemos, Senhor, Tu és justo. E hoje estamos envergonhados. Para que a justiça de Deus seja estabelecida, a gente precisa se envergonhar mesmo das mazelas. Sexta-feira aqui, foi uma vigília muito tremenda. Muito tremenda. E o Senhor, uma certa hora, colocava no meu coração, como aconteceu lá em 2020, a começar na nossa casa. Eu e o apóstolo aqui, ele ainda expôs mais ainda, porque ele está entendendo que aquilo que foi feito em 2020, que nós nos expusemos de uma forma assim de, sabe, de não ter nada escuso, não ter nada que manche. Ou seja, nós nos colocamos inteiros diante da igreja, para a gente viver o que a gente está vivendo aqui hoje. A gente se expôs a nossa casa. Então, queridos, é tempo das máscaras caírem. É tempo de quando a gente se sente envergonhado diante do Senhor, Jamile, Ele agora manifesta a glória dele muito maior. O apóstolo é o anjo chamado para estar à frente dessa igreja. Eu estou lado a lado com ele naquilo que o Espírito Santo coloca no coração dele. E quando ele falou, amor, Deus coloca no meu coração que esses 4 anos deve ser exatamente como foi em 2020. Para a justiça de Deus operar na nossa casa, nós precisamos nos despir, tirar máscaras. Pensa que é fácil um líder chegar diante da igreja e dizer, a minha casa estava assim, eu estava assim, mas eu me coloco diante do Senhor e digo, Senhor, eu não quero mais a minha casa assim, eu não quero mais o meu casamento assim, a minha vida assim. O Senhor fez de novo e Ele está fazendo de novo nesse tempo. Justiça, retidão, eles veem, Patrícia, depois que a gente rasga o coração, como Daniel fez, como Davi fez. Não adianta você ter um casal de líderes aqui que você diz, nossa, vão fazer agora em junho 25 anos de casado, que lindo. Nós sempre dissemos para a igreja, nós não somos o casal perfeito. Nós buscamos no Senhor todos os dias a perfeição que vem dEle. Então, por favor, conceito de justiça. O conceito de justiça incorpora a ideia de equidade moral. E a iniquidade é o seu oposto. É a não equidade, a ausência de igualdade nos atos e pensamentos humanos. Julgamento é a aplicação de equidade a situações morais e pode ser favorável ou desfavorável, dependendo daquele que está sendo julgado, ter sido íntegro ou iníquo em seu coração e conduta. Por vezes, ouvimos coisas como a justiça exige que Deus haja de determinada forma, em referência a algo que sabemos que Ele irá fazer.
Muitas vezes nós queremos dizer para Deus que deve ser assim, assim. Não. Ele exerce justiça, Ele é justo, e muitas vezes não é como nós queremos. Eu sei que muitas vezes nós falamos para o Senhor: Senhor, está injusto isso aqui. Mas uma vez que estamos estabelecidos nele, Isabel, só confia. Só confia. Porque a justiça dele não falha. Então, em referência a algo que sabemos que ele irá fazer, e trata-se de um erro de raciocínio, assim como de discurso, pois se baseia em um conceito de justiça externa a Deus, que o obriga a agir de determinada maneira. Ou seja, Deus tem um ato de justiça, mas muitas vezes nós mesmos fazemos com que Ele haja de outra forma, segundo aquilo que estamos fazendo. Esse é um conceito, obviamente, incorreto. Se existe uma justiça assim, ela seria superior a Deus, pois somente um poder superior pode impor obediência. Nunca eu poderei dizer para Deus o que Ele vai falar. Não há nada superior a Ele. Não há nada superior à justiça dEle. A verdade é que não existe, nem jamais poderia existir qualquer coisa externa à natureza de Deus que possa exercer sobre ele a mais ínfima influência. Ele é justo, porque ele é justo e ponto. Ele é reto, porque ele é reto e ponto. Não é porque eu fui o bonzinho da parada, não é porque ele ama mais o outro, é porque ele é justo. É porque ele é reto. Todas as razões de Deus provêm de seu próprio ser. Nada foi adicionado ao ser de Deus desde a eternidade. Nem nada foi removido e nada será alterado. Ele mesmo dizia, né? Eu o sou. E ponto. Ele é soberano. Ele é aquele que governa. E ponto. Deus age com justiça. Justiça, no que se refere a Deus, é um nome que damos a como Deus é e nada mais. E quando Deus age com justiça, Ele não faz para seguir critério independente, mas simplesmente expressa a sua natureza naquela determinada situação. Deus é seu próprio princípio, autoexistente, de equidade moral. E quando condena o homem mau ou recompensa o justo, Ele está meramente agindo de acordo com a sua natureza, influenciado por coisa alguma além dele mesmo. Nada influencia. Sabe por quê? Porque Deus age por princípios. Ele não muda segundo os princípios estabelecidos dele. É por isso que eu estava dizendo para a Elaine que nós, como líder, nós precisamos nos basear aqui. Nós não podemos negociar. Nós não podemos, pela palavra ou por qualquer outro ato, subornar a Deus. Como a gente muitas vezes, sendo falhos, queremos subornar um guarda de trânsito ou qualquer outra coisa. Ele não aceita suborno. Então que tal nós também não negociarmos os princípios da palavra dele? A palavra justiça também corresponde à aplicação de uma situação moral, favorável ou desfavorável. Quando Deus julga alguém, aplica a justiça à vida do homem, impõe a justiça à situação moral que a vida dele criou. E se os caminhos do homem forem retos, então a justiça o beneficia. Caso lhe falte equidade, Deus o condena. Por mais que estejamos na presença do Senhor, por mais que venhamos a todos os cultos, por mais que a gente vá à célula, mas se a gente não cumpre princípios da palavra do Senhor,
não tem como a justiça dele ser estabelecida. Muitas vezes, e infelizmente, dentro da igreja evangélica, cristã evangélica, tem gente achando que o ritual ainda é como foi ensinado pelos romanos no passado. Basta eu ir à igreja, me sentar, ouvir a palavra, sair. Eu vou à célula, ouço a palavra e saio. Não é ritual, é adoração. O Senhor não está pedindo rituais, Ele está pedindo adoração. Ei, você já tem um coração transformado. O Senhor quer fazer muito mais na tua vida. Mas você diz, é assim, é assim, é assim, é assim. Alguém te ensinou assim. E o Senhor está dizendo, eu já mudei isso há muito tempo. Eu já disse que para estar na minha presença é só adorar. E cumprir princípio. Porque tal coisa não acontece na minha vida. Porque você acha que é só ir à igreja. Não. É cumprir princípios da palavra dele. Se ele diz para o homem, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Basta eu ir para a igreja. Às vezes fala de casais, eu vou lá, ouço. Boa essa palavra. Muito boa essa palavra. E quando eu chego em casa, a justiça de Deus se aplica nessa palavra na sua vida, ou ela só é agradável aos seus ouvidos? Da mesma forma as mulheres. O Senhor nos chamou em missão. Ser submissa é cumprir a missão que o Senhor estabeleceu para o homem. Eu já ouvi muitas falarem, pastora, mas meu marido é um banana. Será que às vezes, quando esse banana quer botar esse copo aqui, você não diz, mas eu gosto dele aqui, deixa esse homem fazer, meu Deus. É errando que se aprende. E infelizmente eu já vi muito isso aqui dentro da igreja. Mulheres que querem cantar de galo dentro de casa, nem de galinha de vinho, quanto mais de galo. Não é não, evangelista Jonathan? Rapaz, tu me vê aqui, blá, 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 blá. Mas eu cumpro aquilo que o Senhor coloca no coração dele. E se tiver errado, pastora? O coração do homem é enganoso, meu filho. Mas desde o dia que eu disse para ele, você está dizendo que vai nascer uma igreja. Eu não estou vendo nada. Mas se você está dizendo, eu estou contigo até Deus me levar. Agora, Eric, tem mulher que não deixa o homem governar, não deixa. E Deus está dizendo, é nas mãos dele. Porque o homem, ele assume o papel de sacerdote. Quando Deus fala que ele vai amar a igreja, deve amar e se entregar por ela. Pastor, ele não está fazendo isso, dobra o teu joelho. Fala, Senhor, justiça e retidão são a base do teu trono. Senhor, olha como é que está. Tem um casal aqui. Aliás, tem muitos. Mas eu acabei de olhar para um que a casa estava totalmente desalinhada. Veio para cá. E não é porque a gente é bonitinho, a gente é o melhor, não. É porque a gente está sensível à voz de Deus. E a mulher estava aqui e o homem estava aqui. E o apóstolo disse, sabe por que vocês estão vindo para cá? Porque Deus quer colocar vocês assim. Assim, ó. Não tem maior ou menor. Tem aquele que Deus mandou governar e aquela que Deus falou, fica do lado. Você é auxiliadora. Fica atenta. Quem formou o homem foi Deus, gente. Ele não é fazer as coisas adversas, não. Se está desalinhado, é porque, como Deus colocou no coração do apóstolo, é tempo de alinhar a casa para o avivamento chegar dentro da casa. Mas como? Bagunçado não. Com justiça, com retidão, com entendimento na palavra. Quantos estão entendendo? Dá glória a Deus. Aí tem um filho, né? A Bíblia vai dizer para os filhos, honra o pai e a mãe. Honra. Para que teus dias sejam prolongados. Justiça, retidão. Aí vem para a igreja, ouve. Às vezes está aqui, bonitão, bonitona. Não estou dando nome para ninguém não, gente. Eu estou aproveitando que Deus quer tratar a igreja. Também sou tratada por Ele.
E às vezes está aqui, bonitão, bonitão, no louvor e na dança. Chega em casa, é um atribulado, uma atribulada. Não é capaz de lavar uma louça para a mãe. Não é capaz de ver a mãe cansada e dizer assim: mãe, não esquenta não. Não tem comida, olha lá, tem pão, a gente come aqui com ovo. Ah, jovens, sejam um instrumento de poder dentro de casa. Não adianta louvar bonito aqui, ministrar, fazer. E os pais estão dizendo: meu Deus, como é que pode? Olha, pai e mãe, fica tranquilo. O Senhor é justo e reto, Ele está cuidando. Ele é justo, Ele é reto. Mas também a palavra do Senhor diz: pais, não provoqueis a ira aos filhos. Tem filho que está com o coração sangrando, porque é só ira, é só manda, 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 mas não tem filho. Vem. Justiça de Deus, retidão, paz. Não provoqueis a ira dos filhos. Falar que o filho está rebelde é muito fácil, mas você pratica em Deus justiça e retidão? A justiça confronta a situação alterada. Ó, a justiça confronta uma situação alterada e justifica aquele que crê. Que palavra, hein? Olha isso. A justiça, ela confronta uma situação que foi alterada, modificada, e justifica aquele que crê. Tem alguma situação alterada, modificada, está diferente dos planos que você sabe que Deus quer? Seja justo dentro de casa, que a justiça de Deus vai ser estabelecida. Deus chamou você, menino, para ser homem. Faça como o pastor falou, o apóstolo falou do sexta-feira, que ele fala: Ih, Jesus. Homens de Deus aqui. Meninos. Por isso que não tem homem aqui na dança, porque não adianta. Amém. Você de uma igreja está nos assistindo, tem homem na dança? Amém. Aqui não dá, porque os que vieram... Não, esse negócio de pezinho, mãozinha, é para mulher. Algumas igrejas que a gente passou, falei errado, né? Igreja que a gente passou tinha. E todos que estavam lá, todos, não foi? Continuou no balé. Agora é para mulher. A não ser quando faz aquelas encenações que o Renan já participou, mas ele vai como homem. Homem, menino, Deus te chamou para ser macho. Isso também é justiça de Deus e retidão. De novo. Menina, você é feminina. Ó, antes de ser menina tem fé. Oh, meu Deus. Como Satanás está tentando roubar isso de meninos e meninas. Não aceita-se. Quando você olha no espelho, Satanás está querendo mudar a codificação que é de Deus. Faz renovo de novo. Faz renovo de novo, não tem vergonha não. Nós conhecemos um pastor que já fez 3 vezes. Moriá, que é o nosso renovo. Deus te chamou para ser menina. Ah, pastor, esse negócio aí de ser auxiliadora, eu prefiro falar forte. Está errado. O código está errado. O mundo é que mudou, que alterou. Deus te chama por menina. Ah, pastora, lá no ventre eu já ouvi errado. Problema de quem falou errado. Deus te chama por menina. Mulher. É assim que a justiça, na verdade, passa a defender os filhos de Deus que confiam nele. É este o significado das ousadas palavras do apóstolo João, que disse em João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar
nos purificar de toda injustiça. Confessa hoje esse pecado. A gente vai participar da ceia. Eu acho muito tremendo do Senhor que a ceia, quantas vezes Jesus esteve entre a multidão, pregando a palavra. Ele não poderia fazer a ceia na multidão? Sabe o que Jesus fez? Numa mesa, ainda que tivesse ali o traidor, mas ele montou uma mesa. Ele montou, minha palavra, né? Estava ali uma mesa montada, para que ele dissesse. Na verdade, nem era uma mesa assim como está. A gente traz a concepção de mesa por isso. Mas ele estava falando assim: eu quero me relacionar com você. E ele juntou ali aqueles que foram discipulados por ele, evangelista Jonathan. Para quê? Para que também nós, também chamasse até aquele que vai trair para a mesa. Porque aí vai ter comunhão, e através da comunhão vai ter restauração. Confesse hoje o que está impedindo da justiça do eterno ser estabelecida sobre a sua vida. Não fica dando cabeçada não. A justiça de Deus para sempre se erguerá em absoluta severidade contra o pecador. A justiça de Deus para sempre se erguerá em absoluta severidade contra o pecador. Ele é pai e um pai não quer ver o filho cair. Quando for para ele dizer, filho, com uma voz doce e mansa, ele vai dizer. Mas sempre que tiver pecado, ele vai trazer confronto para o pecador. Olha, não é possível que eu venha aqui de manhã para ouvir essas coisas. Deixa eu falar para você. O Senhor está te chamando para um novo tempo. O Senhor está te chamando para tirar essa nuvem negra que está sobre você. O Senhor está te chamando porque Ele já tem para vocês juntinhos trabalhar na obra dEle, fazer a obra dEle. Mas o inimigo sabe o quanto vocês é uma potência. Um casamento feito nesse ministério. Já estou falando em mistério. Está vendo? É esse sorriso. Satanás está tentando roubar isso, menina, de você. O inimigo, ele estava até hoje cirandando. Eu estou dizendo até hoje, porque se você quiser, essa potestade é quebrada hoje. Porque tem coisas que você está esperando para a justiça de Deus ser estabelecida. E você está dizendo, mas meu Deus, acontece com todo mundo, por que não acontece comigo? Quebra, em nome de Jesus, junto com a igreja, essa potestade hoje. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa. Eu sei que tem horas que você olha para Ele. O Senhor está falando aqui comigo que você diz assim, mas será que era com Ele mesmo? Era com Ele mesmo. Deus levantou Ele com um propósito para alinhar vocês dois de tal forma que você vai ver coisas que você está dizendo. Por que que é assim, meu Deus? Por que que foi assim com os meus pais? Alinha hoje com Deus e você vai ver tudo sendo restaurado. O Senhor te chama por princesa. Deus é soberano. Como um diamante, Deus não tem partes. Ele é íntegro, Ele é inteiro, Ele é o todo. Tudo que faz se harmoniza com tudo mais que realiza com perfeição. Porque não existe partes para se desconjuntar, nem atributo que conflita com o outro e dispute com o outro até solucionar a questão.
todos os atributos, todas as qualidades de Deus são um só e juntos. A justiça e a misericórdia de Deus não disputam uma com a outra. Conclusão: sendo Deus perfeito, é incapaz de perder ou ganhar. Às vezes a gente coloca Deus num ringue, né? Tá ele e Satanás quem vai ganhar. Meu Deus, ele já ganhou desde a fundação do século. Sendo ele perfeito, é incapaz de aumentar ou diminuir, de saber mais ou menos. Deus é Deus e ponto final. Ele age com justiça interna, não em obediência a alguma coisa, alguma lei imaginária. Ele é o autor de todas as leis e age ele próprio o tempo todo. Deus é um ser infinito, ou seja, irrestrito, sem limite, vasto, sem nenhuma medida ou limitação possível pelo homem. Assim, o sofrimento do Senhor Jesus, a expiação que ele produziu na cruz, foi infinito em poder, pois o Senhor é justo e justifica o pecador no qual se arrepende. É manhã de arrependimento. É manhã de arrependimento. É manhã mesmo que você diga: pastor, eu já sirvo a Deus. É manhã de metanoia, de mudança de mente, de mudança de rota, de mudança de vida, para a justiça de Deus ser estabelecida. Eu te falo isso pelo Espírito do Senhor. Nada disso estava programado. Mas a palavra dele, que é fiel e verdadeira, e arde agora em meu coração, e eu profetizo sobre você um tempo de retidão no Senhor, um tempo de justiça, mas também de arrependimento. Deus tem compaixão e bondade. Quando o Senhor pune o pecador, toma uma atitude justa, pois é coerente. Deus sempre age de acordo com os seus atributos de amor, louvor aqui por favor, justiça e misericórdia. Eu não tenho dúvida. Eu sou a primeira a dizer nesta manhã para o Senhor: eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor, quando, querendo ir na força do meu braço, fazer algo que o Senhor já disse que não era desse jeito. Eu me arrependo, Senhor, quando fico cultuando alguns pecados. Eu me arrependo. É amanhã de contrição diante do Senhor. O Senhor quer estabelecer a justiça dele, mas é necessário que venha arrependimento. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós, venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.